Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma, pedradas e flechadas do destino feroz? Ou pegar em armas e combater o mar das angústias? E combatendo, dar-lhe fim? Pois é, essa é a angústia que está na mente do jovem príncipe Hamlet. Este descobriu de um modo muito inusitado como seu pai foi assassinado pelo rei Cláudio, que agora está casado com sua mãe. Mas e você? Se um fantasma aparecesse para você e te dissesse como ele foi assassinado e lhe pedisse justiça, você acreditaria? Bom, Hamlet a princípio acreditou, mas precisa de provas concretas. Afinal de contas, se trata do atual rei. O que será que Hamlet irá fazer? Vingar-se ou fugir? Essa é a grande questão de Hamlet, que eu vou te contar o desfecho dessa história. Você já deve ter assistido a primeira parte. Se não, está aqui no canal já disponível. Inscreva-se no canal, ative os sininhos da notificação, mas sem mais delongas, vamos descobrir o que é uma tragédia de verdade após a vinheta. E eis que nesse momento chega à corte real um grupo de atores muito apreciados por Hamlet no tempo da calmaria. Ele até se recordou o quanto ele gostava de assistir peças teatrais. Gostava especialmente do discurso trágico da morte de Príamo, o rei de Troia, e o sofrimento da rainha Écuba. Recebeu-os com muita alegria. Ora! Se não são meus velhos amigos, nobre rei, estamos aqui para servi-lo. Hamlet se recordou o quanto aqueles atores eram bons e quanto o público havia se entregue às lágrimas ao ver uma cena tão bem representada por eles. O próprio príncipe ficou com a voz embargada e os olhos marejados. Teve então uma ideia. Gentis senhores, posso pedir a vocês que representem algo novo para mim? Mas é claro! Diga qual peça você quer. Talvez algo escrito por mim. Algo inédito? Sim, em primeira mão. Venham comigo. Enquanto os atores se preparavam para entrar em cena, Hamlet fez questão de convidar a todos. O rei e a rainha, Ofélia e seu pai Polônio, seu amigo Horácio. Horácio, vem comigo. Olha, não é pra você ficar prestando atenção na peça, não. É pra você prestar atenção no rei Cláudio. Quero ver cada atitude dele. Posso contar com você? Claro, meu legítimo rei. Para disfarçar um pouco as coisas, Hamlet sentou-se ao lado de Ofélia, mas muito observante a qualquer mínima ação do rei Cláudio. O plano de Hamlet era o seguinte: lembrou-se também de uma história de um assassino que, ao ver uma peça e ver um assassinato ser interpretado, ao assistir à imitação do crime, ficou tão comovido com a força da cena e com a semelhança dos acontecimentos que confessou o seu crime. Pensou então que aqueles atores poderiam representar algo semelhante à morte de seu pai, para que ele, com a ajuda de Horácio, pudesse observar o efeito que daria em seu tio. Atento, Hamlet perscrutaria todas as reações de Cláudio diante daquela cena, e assim poderia confirmar se ele fora ou não o autor do crime. Toda a corte junto dos reis estavam aguardando ansiosamente a peça iniciar. Vamos, meu doce amor, venha! Oh, meu amor Gonzago, saibas você que meu amor por ti é eterno. Não trocaria jamais você por ninguém, mesmo diante do mais valoroso homem. Tal é o meu amor por ti. Oh, minha doce rainha, que alegria dá em meu coração por reconhecer que sou amado por uma criatura tão dócil como vós. E os atores continuavam sua peça. Tenho de me ausentar. Até mais. Ah, como sou feliz! Deitar-me-ei aqui para cochilar em meu jardim. Entra então em cena o irmão invejoso do rei, com veneno em suas mãos. Furtivamente se aproxima e deposita-lhe algumas gotas em seu ouvido. Oh, destino cruel, morro! Parem a peça já! Começam os homens a gritar. Acudam o rei! Está passando mal! Rei Cláudio
ficou transtornado com aquela encenação. Eis aí a prova do crime cometido pelo meu tio. Rei Cláudio estava quase fora de si. Não acredito que essa cena foi feita ao acaso. Com certeza tem o dedo de Hamlet nisso. Esse garoto não é confiável. Não gosto do jeito dele. Não é seguro deixar esse lunático à solta. Vou me livrar dele. Mas matá-lo? Não posso, pois as pessoas de coração nobre desse reino estimam o nobre príncipe. Já desconfiam por aí que eu matei meu irmão? Imagina se o príncipe morre agora. Sei que meu delito é fétido, fedor que chega ao céu. Maldição na minha vida. Assassinei meu próprio irmão. Nem rezar consigo, embora com inclinação e vontade imensa. Mas se a minha vontade é grande, a minha culpa é maior. Será que Deus perdoaria meu assassinato? Mas será que perdoaria e deixar-me ir a manter os bens conquistados, como a coroa e a rainha? Chega de pensar no meu crime. Devo me livrar de Hamlet imediatamente. Rei Cláudio vai até os outros jovens da corte, que outrora foram grandes amigos de Hamlet, para dizer que lhe acompanhassem à Inglaterra, pois o mandariam para lá, porque ninguém ligaria para um lunático na Inglaterra, porque todos por lá são meio loucos, dizem o povo. A rainha então chama Hamlet a seus aposentos para lhe falar, mas o rei, que estava com receio do que Hamlet pudesse fazer, pediu que Polônio se escondesse atrás da cortina para observar e parar qualquer ato louco que ele pudesse realizar. Meu querido Hamlet, ofendeste muito a teu pai. Meu pai, Hamlet, já morreu. Estou falando de teu tio. Ele agora é teu pai. Não ouse macular a imagem do meu pai colocando esse pérfido homem no lugar. Como ousas falar assim comigo? Acaso esquece que sou tua mãe? Nem se eu quisesse poderia. Ofendeste tu, meu pai, também. Hamlet, chega desses teus joguinhos. Vamos falar sério. Falemos sério agora. Vou colocar à tua face tudo aquilo que fez de ruim. Vai fazer o quê? Vai me matar? Guardas! E de trás da cortina, alguém também começa a gritar: socorro! Guardas! Acudam a rainha! O que é isso atrás da cortina? Pensando se tratar do rei Cláudio atrás da cortina, Hamlet imediatamente saca sua espada e desfere o golpe mortal. Oh céus! Quem mandou eu me esconder atrás da cortina? E assim Polônio morre. Meu Deus, Hamlet! Viste o que fizeste? Que ação sangrenta! Sim, minha mãe, não discordo que é uma ação sangrenta. Uma ação má, assim como matar o rei e casar-se com o irmão dele. Como matar um rei? O que está insinuando? O que foi que eu fiz para tua língua vibrar com tanto ódio contra mim? Tarde demais para voltar. Hamlet queria aproveitar que estava sós com sua mãe pela primeira vez. E antes que o rei ou qualquer outro guarda chegasse ali, queria esfregar na cara da sua mãe o que ela fez, para lhe recobrar a razão. Ela sim perdera. Ora, um ato desse que empalidece a graça e o rubor do recato, chama a virtude de hipócrita e arranca a rosa. E por esse sinal tão infame, torna os votos conjugais tão verdadeiros quanto promessas de viciados. Um ato desse arranca a própria alma do corpo e transforma a santa religião em rapsódia de palavras. Pobre de mim! Que ato é esse que você está falando, Hamlet? Hamlet agarra então um belo retrato de seu pai e faz a rainha contemplá-lo. Veja esse nobre homem com a qual foste casada. Veja as tuas características, a tua beleza, a tua coragem, o teu olhar amoroso e gentil. E agora comparas as do teu atual marido. Não pode chamar de amor isso na tua idade. Trocaria em vida Hamlet por Cláudio? Qual foi o demônio que a vendou por essa sinistra cabra cega? Olhos sem tato, tato sem vista. Vamos, minha mãe, confesse que erraste ao escolher este miserável homem como marido. Não é vergonha ceder à tentação, mas burrice permanecer nela. A rainha cai em si. Não fala mais nada. Tu viraste meus olhos para minha própria alma. Vejo agora as manchas tão negras e indeléveis que jamais poderão ser extirpadas. Não diga mais nada. Tuas palavras penetram meu coração como uma adaga. Um assassinato covarde, levado a cabo, que roubou seu reino mais precioso diadema, a vida de meu pai. Basta! Reconheço o meu erro agora. De repente, nos aposentos, entra um fantasma do rei. Meu filho, já chega. Te disse que não faças nenhum mal à tua mãe. Ela já sofre demais com tuas palavras.
Sim, meu pai, ficarei quieto agora. Mas a rainha, que não estava vendo absolutamente nada, ao contemplar o filho olhando para o nada e conversando, agora pronto, agora ficou louco de vez. Tá até falando sozinho. Não vês meu pai aqui? Não, teu pai morreu, Hamlet. Vê, ele tá aqui, vestido tal quando estava vivo entre nós. E agora, olha lá, está atravessando o portal. Não vejo nada. Que seja, confessa-te agora mesmo. Confessa aos céus que errou, arrependa-se do que passou e evita o que há de vir. Hamlet, você partiu meu coração em dois. Pois joga fora a pior parte dele, então. Mas agora, o que eu faço? Estou casada com teu tio? Você agirá normalmente, como se nunca tivéssemos tido essa conversa. Tratará o rei da mesma forma. Eu vou resolver essa história. A rainha prometeu seguir os conselhos de Hamlet e teve fim o seu encontro com o filho. Agora ele poderia dar razão ao defunto, sem o calor da emoção, vendo que se tratava de Polônio, o pai de sua amada Ofélia. Caiu aos prantos pelo que fizera. E o assassinato de Polônio fora a desculpa perfeita que o rei Cláudio precisava para se ver livre de Hamlet, alegando que ele estava completamente louco, sem controle de suas ações, não poderia ficar mais um dia sequer na corte, pela segurança dos demais membros. Como não poderia condená-lo à morte por se tratar do príncipe amado, despachou-o de navio à Inglaterra e entregou uma carta aos outros cortesãos e deu a eles a missão para que observasse Hamlet dia e noite, para que ele não fugisse do navio, e deu ordens expressas de que aquela carta não fosse aberta até chegar em Porto Seguro na Inglaterra. Mas Hamlet começou a suspeitar de algo estranho no ar. Durante a noite roubou a carta e, ao se deparar com o conteúdo, o rei exortava aos cortesãos da Inglaterra que deviam favor à corte dinamarquesa que tão logo estivesse em posse da carta e Hamlet, em solo inglês, fosse assassinado imediatamente. Bem que isso estava muito estranho. Hamlet usou de toda a sua inteligência e, por sorte, carregava o carimbo de seu pai. Trocou então o nome que estava na carta e selou-o novamente. Mas no meio da travessia, um navio pirata atacou a embarcação. Hamlet, querendo provar o seu valor, puxou a espada e foi lutar com os malfeitores, lançando-se sobre o convés do navio pirata. O navio de Hamlet conseguiu fugir do ataque pirata, mas covardemente o deixaram no navio do inimigo, acreditando que seria uma morte certeira para o príncipe. E os cortesãos, quando chegaram em solo inglês, entregaram a carta e foram mortos no lugar de Hamlet. E sobre Hamlet, os piratas sabiam que se tratava de um nobre. Descobrindo então que se tratava do príncipe dinamarquês, fizeram seu prisioneiro e o levaram de volta à sua terra, esperando receber uma recompensa. E assim, Hamlet estava de volta em seu castelo. Começou a narrar ao seu amigo Horácio tudo o que havia acontecido. E enquanto andavam pelos arredores, notaram um triste séquito, liderados por um padre que carregavam um caixão. No séquito estavam os reis e Laertes, o filho mais velho de Polônio e irmão de Ofélia. Mas que triste espetáculo é esse? O que está acontecendo? Se tratava do velório da doce Ofélia. A loucura não atingiu apenas Hamlet, pois a morte do pai fizera a jovem colapsar, principalmente ao descobrir que fora assassinado por Hamlet, o seu nobre amor. Pensar que ele fora morto com tanta violência e pelas mãos do príncipe que tanto amava, deixou-a perturbada. Saía por aí a cantar, sem rumo certo a caminhar, colhendo e entregando flores às senhoras. E um dia, enquanto Ofélia cantava músicas de amor e de morte, e às vezes perdia o juízo de repente, como se esquecesse o que lhe acontecera. Perto de um riacho estava a colher flores. E havia um salgueiro, cujos galhos cresciam por um riacho, refletindo as folhas na água. Certo dia, Ofélia, solitária ali no meio, ao escalar um dos galhos para nele se dependurar, seu peso fez com que cedesse e caísse na água. As roupas secas ainda a mantinham por um tempo à superfície. Porém, depois de um tempo, as roupas molhadas começaram a pesar, puxando a jovem para o fundo e levando seu doce canto à morte lamacenta. A
rainha chorava bastante. Oh, flores para uma pequena flor. Oh, doce menina, queria eu enfeitar teu leito nupcial e não teu caixão. Queria tanto que tivesse sido esposa do meu filho. Laerte, o irmão de Ofélia, também chorava e rogava aos céus que no túmulo de sua irmã brotassem violetas. Ao ver toda aquela cena e a tristeza do irmão, ele que julgava que amava Ofélia com o coração de 1000 irmãos, lançou-se à frente de todos e começou a chorar diante do caixão de Ofélia. Oh, minha amada! Mas aquilo enfureceu Laertes. Como ousa chorar no túmulo de minha irmã? Tu que fostes a causa da tristeza dela. Primeiro tratou-a mal com tua loucura. Depois assassinou o meu pai. Tu mereces a morte. E tentou enforcar o príncipe na frente de todo mundo. Foram separados pelos homens e Hamlet pediu perdão pelo que fizera. E aparentemente os dois jovens fizeram as pazes. Porém, o rei Cláudio enxergou na rixa dos dois jovens a oportunidade perfeita para levar a cabo o seu plano de se livrar de Hamlet, convocando Laertes para uma conversa secreta. E se utilizando da raiva e do sofrimento do jovem, o rei o convenceu para que dissimulasse paz e reconciliação com Hamlet, mas que o convocasse para uma amigável disputa de esgrima, algo que era muito comum, resolver as coisas através da luta. Ao qual Hamlet aceitou a disputa e foi marcado o dia. Cláudio então fez a sua parte, começou a envenenar a cabeça de Laertes, dizendo: o que está disposto a fazer para te provares que é filho de teu pai? Não apenas com palavras. Mas calma, o que queres dizer com isso? Hamlet está de volta. Vai deixar ele andar por aí impune? Após ter matado teu pai e infligido tal dor em tua irmã que fizesse com que ela morresse? Vamos, eu tenho um plano. Durante o torneio, pegarei o florete, untarei a ponta dele com um veneno extremamente perigoso, que assim que tocares a pele de Hamlet, o veneno percorrerá o teu sangue e o matará velozmente. Mesmo que com os seus golpes não consiga matá-lo, o veneno fará a parte mais importante. Mas o rei não estava para brincadeira. Queria eliminar Hamlet de uma vez por todas. E já bolou um segundo plano, pois desconfiava da vontade de Laertes. E de fato Hamlet era bom na esgrima, e se Laertes não conseguisse tocar-lhe nenhuma vez a pele? O plano reserva era o seguinte: durante o torneio seria colocado ali uma mesa, com vinho e taças. O rei prepararia uma especial para Hamlet, cheia de veneno. E no calor da batalha, assim que Hamlet sentisse sede, o rei lhe entregaria a taça envenenada, e de uma forma ou de outra, Hamlet sairia sem vida. Chega enfim o grande dia. Os reis assistem aos jovens que se preparam, cada um com seu florete, e é dado início à disputa. Os dois então começam, e Laertes apenas se diverte, dando uma certa vantagem e uma segurança a Hamlet. O rei dissimulado apenas aguarda, elogiando além do necessário a performance de Hamlet, mas só aguardando o momento certeiro. Propunha brindes à sua saúde e convidava Hamlet a beber, mas o jovem recusava. Depois de algumas pausas e já bem aquecido, Laertes partiu com fúria total. Ei, calma! Isso aqui é só uma disputinha! Até que finalmente desfere um golpe mortal em Hamlet, que cai. Mas ele não desiste, parte para cima de Laertes e aí começa a confusão. No meio da luta renhida, acabam trocando as espadas. E assim Hamlet retribui a estocada, com a mesma espada envenenada por Laertes. A rainha começa a ficar aflita vendo aquela cena. Ai, meu filho, alguém ajuda ele, me dá algo para beber. E o rei, que não conseguia tirar os olhos dos dois, não percebeu que a rainha pegava para beber a taça envenenada. Que gosto horrível! O que tem nesse vinho? Não! Gertrudes, pegastes a taça envenenada! Envenenada? Por quê? Hamlet, fui envenenada. Mãe, o quê?
Quem lhe envenenou? Laertes então confessa seu crime. Oh, Hamlet, você também foi envenenado. Aliás, eu também, preso na minha própria armadilha. O veneno que corre em tuas veias corre também em mim. Não temos mais do que 1 hora de vida, pois não há antídoto para esse veneno. Quem envenenou a espada? E quem envenenou minha mãe? O assassino não está longe, Hamlet. Está bem à sua frente. À frente dos dois estava o rei Cláudio. Num acesso de fúria, querendo fazer vingança agora pelos seus pais assassinados por Cláudio, Hamlet investe contra ele e faz-lhe chaga mortal. Tanto pelo veneno ou quanto pela estocada, Cláudio não sobreviveria. Não! E Laertes, pouco antes de morrer, pede perdão a Hamlet. E assim morre. Horácio chega a tempo de ver Hamlet dar os últimos suspiros. Oh, meu amigo, leva-me contigo. Não, tu deves viver e contar a minha história a todos. Hamlet era um jovem muito amado. E se tivesse sobrevivido, não há dúvida de que teria sido o mais alto e magnânimo rei da Dinamarca. Carregaram Hamlet como um verdadeiro soldado, com música marcial e ritos de guerreiros. E ouvem-se as salvas de artilharia. E essa é a tragédia de Hamlet. Espero que você tenha chegado até o fim para descobrir o final de Hamlet. Essa história tão bem escrita, cheia de personagens complexos e uma trama maravilhosa, foi o que deu a Shakespeare o título de melhor dramaturgo. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Me conta aí nos comentários se você já tinha lido Shakespeare, se você gostaria de ver uma outra história dele aqui no canal. Se você gostou, não deixe de compartilhar com os amigos. Eu fico por aqui e até a próxima!